Bom dia, gente. Tudo bem? Eu sou Janaína Soares, faço parte do Ministério de Dança da Igreja Bola de Neve, da sede que fica na Lapa. Hoje eu vou ministrar no culto da noite. Se esse vídeo for postado hoje, quem estiver em São Paulo, estão todos convidados, amém? Eu queria falar um pouquinho que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Ele está falando hoje sobre técnica e unção, sobre unidade e sobre multiformas de adorar ao Senhor. Então eu queria ler alguns versículos, três, na verdade, três passagens na Bíblia que falam muito sobre isso e que o Espírito Santo está tocando muito no meu coração. Amém? Então vamos lá. 1 Pedro 4,10, que fala assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esse é um que ele está falando de dons. Outro que falou muito comigo foi aqui, em 2 Crônicas 30:12. Fala assim: que em Judá a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamentos para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Então, aqui esse versículo está falando muito comigo sobre unidade. E 1 Samuel, né, que a gente não pode deixar de falar, 16, versículo 23. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então, Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Amém? Então, esses três versículos bíblicos que falam sobre que técnica e unção, porque Davi pegava a harpa, tocava bem, e com certeza tinha muita unção para os demônios da vida de Saul sair. Então, o que eu quero já começar daí? A técnica e a unção, ela anda lado a lado. Não tem como você só ter técnica, não tem como você só ter unção. Pelo menos sendo ministro do Senhor, um adorador, né? Então, a unção, ela é primordial. Porque se Davi tocasse só bem, o demônio ia estar lá em Saul e ele não ia sentir alívio. Então, a unção, ela é primordial. O relacionamento com Deus é primordial, né? Você ser realmente um adorador de coração, ler a palavra, praticar o que a Bíblia, né, nos traz. Você, enfim, ter uma vida com Cristo. Você tem a unção, rios de águas vivas vão fluir de dentro de nós, né? Nós fomos ungidos para isso. Então, não tem como nada igual Saul. Não tinha como o demônio sair de Saul sem a unção. Porém, nessa passagem, nesse capítulo 16, quando vocês lerem, os soldados falam para o rei Saul: olha, existe um menino que toca muito bem a harpa. Que toca muito bem. Então, nós temos que fazer aula. Isso é primordial. E está escrito, tem versículos escrito que nós temos que exercer com excelência. Então, assim, eu sei que às vezes financeiramente não é fácil, mas hoje em dia tem aulas online, tem vídeos que ensinam a dançar. Então, vamos buscar aprender, a fazer aula, na medida do possível, claro, mas nunca, um adorador, nunca ele pode não estar fazendo aula. Um adorador, uma pessoa que dança para o Senhor, ela tem que estar fazendo aula. É o mínimo. Quem toca violão, quem toca bateria, eles aprenderam, eles aprendem uma nota nova, eles ensaiam um louvor novo e aí tem notas novas nesse louvor, no violão, enfim, do piano, do órgão. Então nós temos que estar fazendo aula. A unção, ela é um relacionamento com Deus. Então a unção, ela já está em você quando você tem um relacionamento com o Pai. Então a técnica, ela vai vindo dia após dia, né? Ano após ano. A gente não aprende também as coisas da noite pro dia. Claro que Deus é poderoso para fazer tudo, né? Enfim. Então técnica e unção, elas têm que andar lado a lado. Claro que você não precisa ser o maior bailarino do mundo. Claro, quem não gostaria, né? Todos, né? Mas a gente tem que aprender cada dia. Eu faço aula desde pequena, tenho 44 anos, fiz agora dia 29.
faço aula desde pequena. Claro que eu parei um tempo para fazer faculdade, eu tive câncer, eu fiz tratamento, enfim. Mas quando eu voltei, quando passou, eu voltei a fazer aula e a gente sempre tem algo para aprender, né? Nada a gente sabe tudo, né? E fora isso, também quando a gente vai ficando mais velha, o corpo também não consegue fazer algumas coisas, né? Então, gente, entenderam? Técnica e unção lado a lado. Davi foi chamado porque ele tocava bem. E quando ele tocava, pela unção que tinha na vida dele, os demônios da vida de Saul saíam. Essa passagem é muito forte em 1 Samuel para dança, né? E falando também em 1 Pedro, que fala de que nossos dons é para o próximo. As nossas múltiplas formas é para o próximo. O que Deus me falou? Que existem vários tipos de dança. Hip hop, balé, clássico, jazz, contemporâneo, sapateado, enfim, vários estilos. E os nossos são múltiplas formas. E os nossos movimentos são para as outras pessoas, igual aconteceu com o rei Davi. Ele ia lá e tocava para Saul. Então nada é para nós, sempre é para as outras pessoas. Por isso que temos que estar fazendo bem, né? Fazendo bonito, porque é para outras pessoas que vão ver, outras pessoas que vão ser tocadas, outras pessoas que vão ser curadas, aliviadas, né? Então, nosso dom, a nossa maneira de dançar é para as outras pessoas. É claro que a nossa adoração é unicamente, exclusivamente para Deus. É exclusivo para Ele, para honrá-lo, para adorá-lo. Só que os nossos movimentos é para libertar, curar, enfim, com cada um com a sua múltipla forma, o seu jeito de dançar, para exercer para os outros. Por isso que temos que fazer com excelência, temos que aprender a dançar, a modalidade que cada um tem, a sua identidade, que gosta de dançar, enfim, para os outros, para curar, libertar. Então essa passagem de 1 Samuel com 1 Pedro, elas estão linkadas. Então, assim, Davi tocou muito bem, para isso, unção libertou Saul. Então, assim, ele tinha o dom de tocar harpa, podia ser violão, piano, enfim, mas ele tinha o dom de tocar harpa e exerceu essa função para o outro, para Saul. Então, a múltipla forma que Deus nessa passagem, 1 Pedro, por quê? Porque ele tocava harpa, poderia estar tocando outra coisa, mas tocava harpa. Então, nós temos múltiplas formas, é para exercer para os outros, temos que fazer o melhor, que é fazer aula, junto com o nosso relacionamento com Deus, que é a unção. E a unidade, o que fala da unidade? Você viu que foi falado ali em 2 Crônicas, que nada a gente pode fazer sozinho, né? Tem passagens que falam onde tem 2 ou mais, né? O Espírito de Deus está lá, Deus está lá. Então, a gente precisa do nosso irmão. Não tem nada para a gente fazer sozinho. Então, a unidade é tudo. Os pensamentos, a junção de armas no mundo espiritual vira bomba. Amém? É isso que eu queria dizer. Então, assim, a unidade, seja um com o seu irmão no ministério, sabe? Usa a sua maneira de dançar, essa múltipla forma que Deus deu de maneira poderosa, com a sua unção, com o seu relacionamento com o Pai, fazendo aula para ter o melhor com excelência. Essa é a minha palavra de hoje. Fiquem com Deus. Tenham um bom domingo. A paz do Senhor.